Fala, meus amigos. Boa tarde, bom dia, né? Ainda bom dia. O que eu quero passar para vocês? Como o meu canal aqui é voltado a pets em geral, porque eu tenho cavalo, cachorro e peixe, mas eu vou trazer para vocês aqui uma informação sobre pH e amônia. Eu crio ciclídeos, né? Tenho um jumbo, na verdade são 3 jumbos. E qual é a ideia do cara que tem um jumbo? Botar os peixes maravilhosos e tal. E você quer que eles sobrevivam, que eles se mantenham vivos, não é? Quais são os princípios básicos para você montar um aquário? Eu estou falando porque eu errei. O cara que manja, ele não te ensina. Ele quer que tu pague consultoria. Então eu vou te explicar o básico. Do básico você vai passo a passo e estamos aí para tirar dúvidas. No sofrimento eu consegui aprender. Tem gente que não aprende, desiste. Primeira coisa, você vê vários vídeos aí daqueles japoneses formatando primeiro o aquário. O que quer dizer formatando? Fazendo o layout do aquário, correto? Layout do aquário. O que ele vai botar, qual tipo de organização, que tipo de planta, tudo ele está ali já organizado. Aquilo ali não é aleatório, igual nós fazemos. Ai, que bonitinho uma pedra, vou levar para o aquário. Ai, que bonitinho uma planta, vou tentar plantar. O japonês ele tem o tanque, que é a caixa de vidro, que as pessoas chamam de aquário. Só que o aquário é um sistema vivo, funcional, biologicamente equilibrado. Isso é um aquário. O aquário não é a caixa de vidro, porque a caixa poderia ser de isopor, de plástico, madeira. Então o aquário é um sistema biológico eficaz que mantém os peixes vivos. Primeiro passo, escolher o tamanho do aquário. Geralmente o cara quer aquele que ele não consegue manter. Geralmente o cara quer aquele que ele não tem espaço. Geralmente o cara quer aquele que ele não consegue de forma nenhuma manter equilibrado. Então vamos de passo a passo. Você é iniciante, intermediário. O hard não precisa nenhum tipo de comentário porque ele já sabe. Mas o que você vai buscar? Um tanque que caiba no seu orçamento. O que ia caber no seu orçamento? Litragem, bomba, sistema de filtragem, sistema de... a capacidade de TPA, porque olha só, um tanque de 1000 litros, se você tirar 20%, você tira 200 litros d'água. 200 litros d'água você precisa de produto para trabalhar. Se você usar o Prime, é 5 ml de Prime para 200 litros d'água. Você está entendendo? 200 litros d'água é água para cacete. Não é pouca água. Tem aquário que dá 100 litros. Tem aquário de 200, tem aquário de 300, tem aquário de 80. Eu tenho na minha sala aqui, eu acho que é de 80. Mas a gente nunca tem 80. Porque tem uma margem de 3 dedos que a gente dá. Aqueles aquários que você vê que a lâmina d'água fica exatamente na divisa do limite do aquário, é um outro tipo de ideia, tá? Podemos falar desse assunto depois. Mas vamos raciocinar que você já conseguiu ter o aquário, o vidro. Aí você vai ter que escolher o substrato. Porra, eu gosto daquele vermelho, amarelo, azul, colorido, pedra, tijolo, moído, areia de praia, areia de rio. Vamos colocar que você já fez todo o processo de higienização, de neutralização de bactérias daquele substrato que você escolheu. Correto? Aí você tem que lembrar, montei todo o layout. Mas antes de montar o layout, tu tem que saber que peixe você quer. Quando você vai botar o peixe, eu queria tanto ter um Oscar. Aí você vai buscar lá na enciclopédia. O Oscar precisa da temperatura tal, precisa do pH tal e no mínimo tantos litros de água para cada indivíduo. Senão eles disputam espaço. Você está entendendo? Tem que lembrar que tem peixe que gosta de ficar em buracos. Então você
geralmente ninguém quer um peixe que se esconda, né? Mas tem peixe que gosta de ficar protegido. E ele defende aquele quadrado. Lembrando que se você fizer aquela toca para ele, aquele território ali, por um diâmetro específico, ele vai tomar como dele. Como o leão, como qualquer felino. E o lobo. Diz que o lobo, uma matilha de lobo, ele toma 400 quilômetros. 400 quilômetros. Bota 200 quilômetros para um lado, 200 quilômetros para o outro de raio. Então, é o espaço que eles percorrem. Então, o peixe tem uma margem também. Mas vamos botar que você escolheu o peixe de ácido. Então, você não pode botar um substrato que vai erguer o seu pH. Substrato pelo menos neutro. Mas você vai entrar no neutro e, como é ciclídeo, ele vai comer carnívoro, ele vai defecar restos de carne, seja peixe, de que seja a composição da sua ração. Aquelas fezes dele vai gerar amônia. Aí você precisa de um filtro biológico funcional, tá? O Oscar, de todos os peixes que eu já estou manuseando, é um dos mais resistentes que eu já tive oportunidade, por exemplo, com o meu pouco tempo de experiência, que suporta variações incríveis de temperatura, de acidez, de pH. Ele tem uma resistência muito grande. Eu tenho um Oscar aqui que sofreu absurdos de tudo na mão dos outros. Então as intempéries, às vezes, causam resistência. E aquele teu aquário que às vezes você acha que está lindo, equilibrado, quando tu traz um peixe de fora, tu não tem o cuidado de verificar o pH, a acidez da água que ele estava. Então você, quando bota ali, você tem um choque, o peixe morre logo, rápido, 24 horas às vezes. Ou aquela morte súbita também que você não tem. Pô, mas por quê? Aí tu começa a procurar motivos por que morreu. Mas voltando, para não perder a raiz. Você escolheu o substrato, você escolheu o layout, que é a coisa. Aí o que você vai fazer? Encher de água. Aí o que você vai fazer? Trabalhar aquela água para receber os peixes. Aí que está o esquema. Existem aceleradores. Eu não confio. Tem um monte de propaganda. Eu acredito até que você pode usar na manutenção. Porém, como acelerador, eu não confio. Se o cara vir na minha casa, pegar o peixe lá, um aruanã, caro pra caramba, ele pegar um aquário, montar aqui na minha casa, virgem, e ele fizer todo o processo com o produto dele funcionar, eu faço propaganda. Seja qualquer um. O que eu confio são nos estabilizadores. Os anticloros, assim vai, né? Eu gosto do Prime, falo porque eu vejo eficácia no produto imediato. Uma concentração muito alta num pouco volume. 5 ml trata 200 litros d'água. 5 ml. Você compra um frasco pequeno de 325 ml. Pode comprar de meio litro. Então, os meio litros você trata 10 mil litros d'água. Se o teu aquário é de 80 litros, você faz TPA de 16 litros, meu Deus, você tem produto demais. Mas eu te dou uma ideia melhor ainda. Você separe a água da TPA dias antes. Aí ela vai sofrer uma decantação, vai sofrer uma evaporação, o cloro vai sair, você vai usar menos produto. E o pH daquela água vai se estabilizar, tá? Que é diferente de tu tirar da bica e jogar no aquário. Como eu trabalho com peixes de ácido, e o meu pH às vezes está lá embaixo, o que eu faço? Eu boto com água 7,5, aos pouquinhos, ela vai estabilizar, vai jogar para 6,8, mas rapidamente ela volta de novo para 6,2 para baixo, tá? Aí o que eu fiz? Eu botei aragonita, estabilizei a água, pensa tudo isso sem peixe. Estabilizei a água, verifiquei, mantive o processo biológico funcionando. Como é que você mantém o processo biológico funcionando sem peixe? A amônia. Aquela amônia de dourar pelos. Você pinga ali algumas gotas. Quando você jogar e aquela amônia vai dar o pico
Tem uma medida, tá, amigos? 1 ml para cada 10 litros, 100 litros, se eu não me engano. Depois eu posso passar a tabela. Aí você vai fazer isso, vai dar um pico de amônia lá em cima, aquele pico vai criar a bactéria que consome amônia, vai descendo, 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 descendo. Estabilizou lá embaixo, aí vai criar o nitrito, 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 nitrito. Vai chegar lá em cima e vai demorar. Cara, quando aquele pico chegar, para cada um de amônia, é 7 dias para um de nitrito. Eu estou dizendo bactéria para ser criada. Para cada bactéria que consome amônia. Então você vai baixando e você vai dando gotas de amônia lá. Gotas. Para que as bactérias de amônia não morram. Isso é tudo uma química que você consegue pegar. Estabilizou o seu aquário, temperatura, você já vai inserir o peixe. Lembrando que aquele peixe que você trouxe de aquele lugar, ele pode vir num pH diferente. O que você faz? Põe no reservatório, com aquela água que veio, e dosa com a água do seu aquário ali, dentro do reservatório. Dosando, 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 dosando. Pá! Transfere depois só o peixe. 2 horinhas ali, devagarzinho. O peixe para o teu tanque, porque aquela água que veio pode vir com bactéria. Os caras responsáveis colocam um produto antes, dentro do aquário, dentro do reservatório, deixa os peixes dentro daquele produto, que eu não vou fazer propaganda. Aí depois transfere o peixe para o aquário quando já tem uma comunidade ali, para que esse peixe não traga protozoários. Entendeu? Pro seu tanque. O que acontece muito em relação a algumas situações que a gente sofre? Errar na questão de variação de temperatura. Aqui no sul, eu estou no sul, a temperatura cai muito rápido. Do nada esfria muito. E do nada sobe. Então você tem uma temperatura que sobe e desce. Então o teu aquário tem que estar num lugar que mantenha-se meio que isolado de algumas situações. Aqui eu uso a manta térmica, aquelas mantas que o pessoal põe no telhado para filtrar o calor, né? Nem filtrar, reter o calor, para tentar segurar um pouco a troca de calor dos tanques. Agora está quente, 25 graus, proporcionalmente a água fica nessa caloria. Mas esse é o básico. Criou-se a biologia dentro do substrato, aí você já vai se preocupar com manutenção. Lembrando, antes de botar um peixe, estuda a fauna, o territorialismo de cada peixe, a agressividade de cada peixe. Se cada indivíduo, ele tem peixe que se ele ficar sozinho, não tiver 6 do mesmo indivíduo, ele vai ficar louco, ele morre. Vê se você entende. E tem peixe que tem que ficar sozinho, né? Temos vários tipos de peixe. Eu tenho uma tilápia zebra, meu Deus do céu. Se tu botar ela num copo d'água, ela sobrevive. Se tu botar ela numa piscina, ela sobrevive. Se tu botar ela num balde, ela sobrevive. Mas se tu botar ela com qualquer outro peixe, ela mata. Ela é um peixe solitário. Bonita. Tilápia zebra. Aí eu tenho os Green Terror, eu tenho os Jack Dempsey, eu tenho os zebra laranja. Por exemplo, eu botei 6 zebra laranja juntas. Pau fechou, elas se matam, tem um mínimo de litragem para tu ter mais de um, tem que ter esconderijo para eles criarem fuga, e assim funciona. Alguns erros básicos e principiantes geram muitas perdas. Não criar os refúgios é um dos erros, tá? Você ter um tanque literalmente livre de barreiras é um erro. Você tem que ter barreiras para os miúdos se esconderem, entende? Tem que estabelecer aquele peixe ali aceita o plantado, que tem peixe que come as plantas, a tilápia é uma, a carpa é uma. Tem peixe que você bota a planta, ele vai lá e belisca. Então ele mata a planta. Sabia que planta pôr no aquário? Tem muitas plantas que são aquáticas, porém não são boas. Eu fui na cachoeira, onde o pessoal bebe a água, e catei musgos lá, catei plantas que estavam submersas lá. Trouxe pro meu espacinho, botei na quarentena, lavei as raízes.
deixei por um período, fiz troca de água e joguei dentro do meu aquário. Tá ali, tá bem estável. Lembrando que o sal grosso, em tempo é bom você botar uma dosagem de sal grosso. Ajuda bastante no processo de manter o seu aquário livre de protozoários, tá? Vou jogar no meu tanque agora. Lembrando que os peixes cascudos, peixes sem escama, sofrem muito se você botar sal grosso. Então vamos dar exemplo. Se você tem peixe sem escama no seu aquário, retire-o antes de colocar o sal grosso, tá? Por qual motivo? Uma literatura bem lida vai te explicar. É o básico do básico do básico, para não dar erro, tu entrar de pé direito no aquarismo. Agora, quando você escolher o peixe jumbo, você escolha sempre indivíduos que não cabam dentro da boca do outro. E tem peixe que consegue engolir um do mesmo tamanho, né? Então você tem, na lógica, a peixe da mesma espécie não vai se matar. Se mata sim. Peixe da mesma espécie não vai entrar em confronto. Vai sim. Então tem peixe que é 6 machos, um macho para 10, 15 fêmeas, para manter um equilíbrio, né? Eu comprei agora 6 Labidoscromius, né? Labidoscromius Yellow, filhotinhos. Não posso dar mole. Se der mole, vai acontecer o quê? Eles vão se matar ali. Eu não tenho como saber qual que é macho e fêmea. Eu tenho que ficar em observação. Quando eu começar a ver que aquele indivíduo está alvoroçando em cima do outro, eu já pego aquele que está apanhando e separo. Porque às vezes é um macho territorialista que está dominando o seu harém. Entendeu? Vou colocar esse vídeo aí, tá dando 25 minutos, já é um vídeo longo, no YouTube agora, né? Com esse texto iniciando no aquarismo, tá? Para que você pegue o básico. Mas eu consigo, através de dúvidas, eu vou deixar aqui meu telefone, vocês podem me chamar, que é 47 97400 1150. Não coloque 2 9s, beleza? Um abraço para todos.